Foi o sentimento que Pedro teve, por exemplo, olhando para o mundo dos dias dele, vivendo entre Nero, entre Calígula, Cláudio e Nero, naquela escuridão louca, naquela sociedade que, ao seu modo, foi profundamente líquida, dissoluta ao extremo, sem referência, enlouquecida. E é fácil verificar essa loucura por essas três figuras em sequência que eu mencionei: Calígula, Cláudio e Nero, que continuam nos nossos dias a serem referência de loucura exacerbada do poder político, do surto que o poder total pode fazer acontecer na alma humana, em qualquer que seja a dimensão, da religião à política, em qualquer que seja a instância, aonde quer que pessoas sejam e se sintam ungidas por exercício ilimitado de poder no âmbito do seu alcance, a loucura vai se instalar inevitavelmente. Sempre foi assim. E Pedro diz: vós resplandeceis como luzeiros no mundo. A ideia era essa, de um lugar escuro, onde aparece um farol aqui, outro ali, para ajudar a iluminar um pouco, algo no trajeto, no caminho. E a minha oração a essa altura da existência é essa: permite que eu consiga viver para deixar algumas referências, alguns faróis no oceano escuro, para que alguns tenham um mínimo de luz para caminhar, para se enxergar e para se referenciarem no trajeto. Mais do que nunca, esses são dias em que a gente precisa pedir muito discernimento, muita sabedoria, porque tudo é extremamente confuso. Como já tinha sido predito, especialmente no que diz respeito a nós, habitantes do ocidente da Terra, é inquestionável a realidade de que nós nos tornamos os grandes influenciadores, provocadores de tudo quanto acontece no planeta Terra. A China pode ter uma população abismalmente imensa, mas que é inapelavelmente invadida e influenciada pelo Ocidente. A própria reação islâmica radical, a mais extremada, assim considerada, nada mais é do que uma reação à loucura do Ocidente cristão. O Ocidente não se tornou o que ele é sem a doença do cristianismo. O cristianismo pariu a civilização que a gente conhece como ocidental. Ela nasceu, é judaico-cristã, mas foi emulada e catapultada pelo fenômeno do cristianismo constantiniano. É o Império Romano redivivo, mantido existente pelo cristianismo. Não foi à toa que Constantino foi chamado de o 13º apóstolo. Quando o que era o movimento de Jesus se transformou numa religião organizada e que se veio a constituir numa grande meretriz civilizatória.
criando as mais extraordinárias loucuras que já se viveu em nome de Deus na história registrada da civilização humana. Nunca se produziu tanta loucura. Nunca. Como o cristianismo conseguiu produzir. Porque loucuras em nome de Deus são as mais insidiosas, penetrantes e pervertedoras que se pode imaginar. Em nome de Deus, se destruiu a sexualidade humana no Ocidente, nos tornamos grandes neuróticos sexuais, culpados, compulsivos, tarados. Quanto mais se reprime, mais se adoece. Quanto mais se magniniza algo, mais se produz aquilo que é malignizado. Quanto mais se pinta a existência de modo endiabrado, mais se suscitam demônios. Foi o cristianismo que ideologizou Deus mais do que qualquer outro ente religioso de qualquer natureza. No tempo e em circunstâncias monárquicas, é a teologia do Cristo Rei. Quando a tendência era principesca, era de principados, ou era feudal, se desenvolvia uma teologia totalmente adaptada à ideia da força dos anjos, dos principados, das potestades. E você via a igreja pregando os sermões, reforçando aquela ideia para ungir o status quo. A democracia precisou do culto à doutrina do livre-arbítrio. Precisou pegar o eixo da soberania de Deus e mudá-lo para a liberdade humana, para se construir uma ideologia adequada aos tempos. De modo que o cristianismo nunca existiu sem ser como aquilo que o Apocalipse chama de um falso profeta ungindo a besta política. Apocalipse 13. João, na primeira epístola dele, abra ou então deslize aí, 1 João, capítulo 2, ele nos diz exatamente isto, numa fala nostálgica, doída, pelo menos a mim, dói, quando eu leio o que ele diz. No capítulo 2, verso 18, primeira epístola. Filhinhos, já é a última hora. Olha, João pensava, vivendo já numa era pós-Nero, João já estava aqui vivendo num período provavelmente de Domiciano, de Tito. Jerusalém já tinha caído, portanto, ele estava de Domiciano para lá. E ele olha para o mundo e olha já para aquilo que estava começando a acontecer na comunidade dos discípulos. E diz, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que esta é a última hora, pela proliferação do espírito antivida,
anticristo, anti-evangelho, anti-amor, anti-misericórdia, anti-solidariedade. Quanto menos dessas coisas, mais de anticristo. E aí olhem a dor nostálgica dessa expressão do verso 19. Eles saíram do nosso meio. O que João está dizendo é, esses anticristos estão sendo produzidos pelo Evangelho. Evangelho que não evangeliza. E a relação com um Cristo que não me rende ao senhorio só produz anticristos. Não há nada que provoque mais diabo do que quase Deus. Não há nada que provoque mais perversão humana do que quase vida. É esse encontro sem entrega que produz o pior de nós. Por isso, Pedro diz, antes lhes seria melhor se jamais tivessem conhecido o caminho da verdade. O não saber dessa referência faz menos mal do que saber dela e voltar-se, conviver com ela e se tornar cínico. Honrá-la com os lábios, mas não vivê-la com sinceridade. Não se esqueçam que a ideia bíblica é aquela de que o querubim da guarda, o anjo de luz pervertido, se torna assim na presença de Deus. Não há lugar, nem situação que possa fazer com que o pior de um ser humano apareça do que nessa relação que chega perto o suficiente para saber, para processar no entendimento e para depois de um tempo ir negando aquilo pelo cinismo, pela não entrega. Aí o que daí desabrocha, no nível civilizatório, produziu o cristianismo, que é o grande inventor da angústia existencial, da culpa ocidental, do desespero, da sofreguidão, do Deus acusatório, esses gadarenos loucos, todos batizados, todos cristianizados, todos escola dominicalizados, todos crismados, todos com primeira e última comunhão, todos com água benta, todos com sede, todos sem Deus, todos morrendo. Eles saíram do nosso meio. E ele prossegue dizendo, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido. Todavia, eles se foram no sentido de que se distanciaram dessa consciência para que ficasse manifesto para vocês que nenhum deles é dos nossos. Saíram do nosso meio. Um Satanás agarrando a Jesus por trás, falando-lhe no ouvido. Essa é a primeira visão que você tem. Aqui em volta você tem a sociedade conforme ela era. No pé deste altar tem uma mistura de relicários de igreja
com espadas e escudos, que é uma marca característica do cristianismo, que invadiu o mundo com a cruz e a espada. Isso já vinha acontecendo há 1000 anos, quando essa pintura foi feita. Todas as caras possíveis da sociedade identificadas com esse centro de convergência de um Cristo perturbado pelo diabo. É o que se vê de longe. A segunda imagem, que é ela própria mais fechada, pode trazê-la, por favor? Quando você olha mais de perto, você vê que esse Jesus é maligno. Olha a cara do bicho. Ele é pior do que Satanás. Olha bem, não é o Jesus renascentista. Ele é de longe, ele é. Se você vai se aproximando, você vai vendo a deformação. Olha o olho do cara. Olha as orelhas dele. Olha a atitude. Agora, a maior sutileza é de quem é essa mão que sai aqui? Essa mão esquerda. É do Cristo ou é do anticristo? Ou esse Cristo não é, porventura, o anticristo? O que ele está tentando dizer é um modo dele dizer, uma pintura encomendada pelo Papa Urbano IV. A crítica dele vem assim. O que ele está dizendo é: o que vocês chamam Jesus acontece sob os auspícios, os conselhos do demônio. E o que vocês chamam de mão de Deus é a extensão da mão de Satanás. Agora, quem pode negar que não tem sido assim? Eu, por exemplo, não tenho tempo para sair contando a sequência histórica da confirmação disso durante esses últimos 1700 anos, pelo menos, de construção de cristianismo oficial. Mas não precisa ir longe, olha aqui em volta de você. Todos os Jesuses que você vê, por exemplo, na televisão, são esse aqui, ó. Nas igrejas, pregando por aí. É um Cristo que ama dinheiro, ama poder, ama controlar. É uma fachada. É uma dissimulação. Pelos seus frutos eu o discerno, e sei que esse Jesus de crentes tem sido um diabo. Que o Jesus do cristianismo não foi mais que Satanás. Pelos frutos do cristianismo o conhecereis. Foi tão de Deus que o mundo ficou como ficou, não é? Ou isso nunca teve nada de Deus, nós é que temos enganadamente confundido e misturado as coisas. A lição é séria, e é essa que diz que frequentemente nós confundimos o anticristo com o Salvador. E confundimos a mão do diabo com a mão da salvação. E a história do cristianismo é a própria comprovação. Por que eu estou dizendo isso? Porque os dias são de muita confusão. Eu fico vendo, por exemplo, comentários de alguns de vocês em redes sociais, em coisas por aí. Eu digo, meu Deus, tão queridos e tão enganados, tão sem percepção, tão sem discernimento. Aí eu me assusto, eu digo, se essas pessoas que supostamente estariam mais próximas
de uma informação mais límpida, lúcida do Evangelho, estão assim, imaginem então o que e onde é que se pode ter esperança? Porque a confusão é essa. Parece Jesus, mas não é. É feito em nome de Deus, como mão de Deus, mas são obras malignas. E ninguém estranhe que o pior que apareça para o mundo venha justamente daquilo que de melhor já visitou o mundo. Porque é absolutamente normal que seja assim. Não há nada que produza mais ante Deus na vida do que a suposta familiaridade com o divino que nos torna cínicos o coração. No Evangelho de João, no capítulo 6, quem comer a minha carne, verso 54, e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Coma a minha carne, beba o meu sangue, me absorva, se impregne de mim, simbiotize-se comigo. E aí você, comendo de mim, viverá de mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele pão que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão, no entanto, viverá eternamente. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, ouça aqui, dura este discurso, quem o pode ouvir? É interessante é que essa reação vem daqueles muitos dos seus discípulos, que foram justamente os que ao ouvirem disseram, menos, não, nem tanto. Vamos ficar no pãozinho, não na tua carne, não no teu sangue, não na absorção de ti, não tanto assim. Aí é antropofagismo. Assim estás me convidando para algo que eu não tolero. É uma absorção profunda demais para o meu ser. E quando eles ouviram isso, se diz aqui, os seus discípulos, ouvindo tais palavras, muitos deles disseram, duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Por si mesmos, mesmo que murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Se não for assim, nem comece. Para você não se piorar radicalmente. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar em que primeiro estava? Aí já começa a ser uma afirmação que beira e cheira a OVNI e a abdução. Não quero também. Essa introjeção de Cristo, nesse nível, é insuportável. Se eu vos disser, para que dimensão isso projeta a todos vocês, será muito mais insuportável ainda. Entendam, eu não estou falando de vocês comerem pedaços de mim. Quase que está escrito aqui, seus idiotas. O Espírito é o que vivifica. A carne, para nada aproveita. Se não comer fresca, ela apodrece. Eu não estou falando de pedaços de mim, seus idiotas.
As palavras que eu vos tenho dito, palavras, não letras, palavras, são espírito, são vida. A consciência, o ensino, o princípio, o sentido, a lei da vida que eu tenho ensinado, é isto que fará de vocês irem se tornando como eu. Porque qualquer coisa que chegue perto bastante, mas que não absorva assim, entorpecerá e petrificará vocês. Contudo, há descrentes entre vós. Há descrentes entre vós. Há descrentes entre vós. Quais eram os que criam e quem o havia de trair? E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Discípulos que já não andavam com ele, mas que conheciam muito bem, que se identificavam como pessoas que conheciam, já não andavam com ele, já o tinham abandonado, mas carregavam ainda certos carimbos, certas chancelas, certas simbolizações, certas identificações, carregavam cristianismo, por assim dizer, embora anacronicamente seja essa minha conexão, porque o cristianismo veio 332 anos depois disso. Aos 12, porventura quereis vós também retirar-vos? Essa foi uma oportunidade maravilhosa para Judas, por exemplo. Se ele tivesse dito, olha, muito obrigado, valeu mesmo, estou indo daqui. Se ele não tivesse perseverado religiosamente, ele não teria virado que ele se tornou, coitado. Mas todo mundo ficou. E Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então replicou-lhe, não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. No meio de 12, um era diabo. Com mais de 1 bilhão, quantos diabos nós somos no planeta? Quantos nós somos? Bilhões de diabos de Cristo. Discípulos de Cristo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Um de vós é diabo. A gente é alimentado é de espírito e de vida. A minha pergunta a você é, aproveite essa oportunidade e reveja. O que você quer ser em relação a essa palavra da vida? Porque ou a aproximação dela acontece com absorção transformadora, ou a aproximação dela só torna cínica, insensível, empedrada, demoniacamente familiarizada a nossa alma com uma verdade que nunca se transforma em caminho e em vida para nós. E aí a gente acaba servindo àquela imagem que aqui estava. A gente vai ficando discípulo dessa perversão, cumprindo propósitos enganosos em nome de Jesus, porque a palavra não entrou em nós, não se fundiu em nós. Nós não demos razão a Deus na nossa vida até o fim. Quem discute com o amor, você discute com o amor, você tem reparos a fazer na misericórdia?
Você tem restrições à compaixão? Você está nesse ponto miserável, me diga. Eu sei que muitos aqui estão. E no próximo ano, alguns aqui ficarão insuportavelmente desumanos. Por exemplo, o mundo político. No Brasil, para a gente não ir a qualquer outro lugar, está todo assim. Existem expressões explícitas de gente se levantando e diz para o povo em nome desse Jesus. Inclusive, convidando você, em nome de Jesus, a odiar um pouco mais, a dividir um pouco mais, a ser intolerante um pouco mais, a rejeitar um pouco mais, a se separar um pouco mais, a se sentir superior muito mais. Porque, afinal de contas, em nome desse Jesus, você diz ter uma moral superior, uma conduta superior. É em nome desse Jesus que guerras em nome de Deus são feitas, que forços são construídos, que ódios ungidos são praticados e que homicidas são coroados bispos de Deus, candidatos de Deus, eleitos de Deus, representantes de Deus, em igrejas de Deus que nada mais são do que prostíbulos malignos. Eles saíram no meio de nós. Foi gente que estava aqui. Como diz o escritor de Hebreus, foram iluminados, conheceram o dom celestial, tiveram acesso a tudo, mas voltaram o coração em outra direção. Aí cumpre-se o que Pedro disse. É como o porco que volta à lama, é como o cão que vai se refastelar no vômito. Era melhor que nunca tivessem se aproximado de nada do que terem chegado tão perto e voltado o coração em direção oposta. Nada produz cegueira mais profunda do que a luz que só foi enfrentada e não foi a luz que nos iluminou. Como diz o Salmo, é na tua luz que nós vemos a luz. Eu não enfrento a luz, eu vejo na luz. Eu não luto contra ela, eu me rendo e enxergo por causa dela. Portanto, não faça a loucura de lutar contra a verdade, porque nós nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Eu sou a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra de esquina, a pedra do ajuste, a pedra das referências, dos prumos e dos níveis. Aquele que contra ela se arremessa, ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair, será reduzido a pó. Depois Paulo, escrevendo aos Coríntios de novo, fala dessa noite em que ele foi traído. Quando ele não foi traído? Quando? Quando ele não foi traído? O que nos salva é o arrependimento que renova a consciência e nos salva do cinismo. E também nos salva
da síndrome de Judas, que é o suicídio, é a angústia de ter andado, ter traído e ter se culpado tanto que se matou de agonia, que é a história do Ocidente, a história dos que traíram e se suicidam angustiados, e são neuróticos e aflitos, e acabam confundindo Jesus com o diabo, e não discernem mais o que é obra de Deus e o que é feito anti-vida, anti-Cristo, anti-Evangelho no mundo. Na noite em que ele foi traído, ele tomou um pão e o partiu, e o deu, inclusive a quem o haveria de trair. E o deu a todos os que haveriam de negar, a todos os que haveriam de fugir, porque todos não segurarão a onda, de um modo ou de outro. Agora, há quem se arrependa, ao passo que há quem se suicide. Os que se arrependem não confundem Jesus com Satanás. Os que vivem angustiados pela culpa passam a ver diabo em tudo, passam a carregar a culpa angustiosa que nos leva à forca, não ao farol dos afogados, mas ao mar dos enforcados, de angústia, de medo e de fuga doída. Para mim e para você, que esse seja o pão dos arrependidos, dos pacificados, porque sabem que não se auto-justificam, mas são justificados pela graça que nos é imputada. Que esse seja o pão dos perdoados, que esse seja o pão dos renovados e que expressam a renovação da sua convicção pela prática da misericórdia, da compaixão. Amados e amadas, Caio Fábio, o narrador que narrou esse vídeo, ele descobriu muito das trapaças do Jesus que é contado para nós hoje da religião, aquele Jesus de olhos azuis. O Caio Fábio só não conseguiu perceber ainda a diferença do Messias, o Emanuel, que era simples e humilde e não tinha aparência, que foi o Messias Emanuel, o verdadeiro Messias, totalmente diferente desse Jesus de olhos azuis da religião. O sistema inteiro religioso pensa que esse Jesus da religião é o Messias profetizado, aquele simples e humilde, que foi profetizado pelo profeta Isaías, em Isaías 7,14. O Messias profetizado por Isaías 53:2 fala de um Messias sem aparência, não tinha formosura. Diferente desse Jesus de olhos azuis que a religião conta para nós. Vocês percebem que tem algo que está errado. A multidão, o mar, não consegue enxergar, não consegue ver que tem algo diferente das profecias. Em Isaías 53, fala de um Messias que não aparentava qualquer formosura, era simples, humilde, né? Não tinha majestade, né? E não tinha nenhuma aparência. Ele não tinha beleza, nem formosura. Não era um Deus que dava dinheiro para as pessoas, dava carros, casa,
boa vida financeira, como é esse Messias da religião. O verdadeiro Messias, ele não tinha aparência nem formosura, como era os hebreus da época, que no mínimo, ele era um Messias moreno. Um Messias que foi desprezado e abandonado pelos homens. Um Messias desprezado que não faziam nenhum caso dele, como relata o profeta Isaías em Isaías 50. O profeta Daniel profetizou em seu livro, em Daniel 11:38, vocês podem verificar lá, que vai existir um Deus que cultuará em seu lugar o Deus das fortalezas. As fortalezas, antigamente, eram os templos. Por quê? Porque eles uniam o poder político e o poder religioso da época. Por isso eram considerados fortalezas. E lá em Daniel 11:38 fala que cultuará com ouro, prata, pedras preciosas e joias, né? Que é o que estão fazendo hoje no sistema religioso, que transformaram isso hoje em dinheiro, né? Que nada mais é a consagração dos dízimos e ofertas que eles apresentam nas fortalezas de hoje, nos templos. Nada é diferente para o Pai, só muda as épocas, mas tudo que aconteceu na antiguidade hoje está se repetindo, né? E lá em Daniel fala, né, que esse Deus que os pais deles não conheceram, né, que é esse Deus hoje, o Jesus dos olhos azuis. Por quê? Porque nenhum profeta profetiza ou dá testemunho desse Deus. Então os hebreus de antigamente não conheceram esse Jesus. Esse Jesus de hoje, ele é um Deus moderno hoje. Ele é um Deus da prosperidade, que é o que vocês veem nos templos o tempo todo. E como defensores das fortalezas, que é no caso o templo, tomará o povo desse Deus estrangeiro, ó, veja bem, esse Deus estrangeiro, que é um Deus greco-romano. Isso é, o profeta Isaías, o profeta Daniel, já profetizando muito tempo de acontecer antes, há 2-3 mil anos atrás. O profeta Daniel já estava profetizando que isso iria acontecer, né? E um Deus estrangeiro, que é no caso o Deus greco-romano, né, que começou do latim Jesus e passou para Jesus em Roma, né? Ele dará grandes honras àqueles que ele reconheceu, conferindo autoridade sobre a multidão. Se observar, vai ver que isso está acontecendo em plena época nossa, nas fortalezas que são os templos. O profeta Isaías, em seu livro de Isaías 14:13, ele profetiza assim: E no entanto, dizias no teu coração, subirei até o céu, acima das estrelas de Deus, colocarei meu trono, estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia, subirei acima das nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Isso é uma profecia do profeta Isaías, que é a mesma coisa que o apóstolo Paulo falou em suas cartas em Tessalonicenses 2. Observe que é a mesma coisa, é só observar. Veja que o apóstolo Paulo fala que um filho da perdição, o adversário que se levanta contra tudo que se chama Deus ou recebe culto. Quem que recebe culto hoje nos templos, nas fortalezas? Quem, a não ser o ídolo, o Deus Jesus da religião? Tá percebendo, amados? Que esse Deus aí, ele iria se levantar contra tudo que se chama Deus e recebe culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus. Quem é o templo de Deus hoje, amados? O templo de Deus hoje somos nós.
Entendeu, amados? Como Paulo fala em 1 Coríntios 16: não sabeis vós que sois o templo de Deus? Então o templo de Deus somos nós. E esse Jesus, ele se assentou no templo espiritual, que são as pessoas. Hoje as pessoas estão cultuando esse Deus Jesus. Igual foi profetizado em Isaías, que ele falou que ele subiria até o céu, até acima das estrelas de Deus. Colocarei meu trono, estabelecerei na assembleia, subirei acima das nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Percebe, amado, que é a mesma coisa que está acontecendo hoje, que hoje as pessoas cultuam o Deus Jesus e ele se assentou no templo de Deus, que são as pessoas. Hoje ele comanda as pessoas através dos falsos profetas. E ele quer se passar por Deus, né? Como fala o apóstolo Paulo em suas cartas de 2 Tessalonicenses 2. Então aconteceu no passado, o profeta Isaías já profetizava que isso iria acontecer. Paulo também vem, reforça e fala, né, que isso iria acontecer, que viria um Deus que substituiria o Deus verdadeiro, né? E esse Deus hoje, que é o do olhos azuis, o ídolo que vocês conhecem, é ele que recebe culto e ele que se passa como Deus. Está acontecendo exatamente como profetizado, como o profeta falou e como o apóstolo Paulo falou. Em Apocalipse, o apóstolo João, ele fala de um rei, um anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, que significa destruição, e em grego é chamado Apolion, que significa destruidor. Olhe bem, amados. Abaddon, destruição. Apolion, destruidor. Quem hoje está sendo destruído? Por um Deus hoje que é de imagem, o qual o Pai odeia e abomina imagem. Quem está adorando esse Deus Abaddon ou Apolion está sendo destruído, amados. Que esse Abaddon, ele é a destruição e o Apolion é o destruidor. Curiosamente, é o mesmo que está falando o profeta Isaías, também em Isaías 14:19, que fala de um ramo abominável, rodeado de gente que imolavam, ou seja, que sacrificavam, ou seja, as pessoas do templo sacrificam seus dízimos e ofertas, né, ao Deus imagem, ao Deus Jesus. E fala no verso 14:20 de Isaías 14:20 que esse ramo abominável iria arruinar a terra e fazer perecer o povo dele. Ou seja, quem é povo da imagem, ele está sendo destruído, ele está perecendo. Por quê? Porque eles adoram um Deus que é uma imagem, um ramo abominável, um renovo, né? Um ramo abominável de uma raça de malvados. Isso está em Isaías 14:19 e 14:20, que é a mesma coisa que fala em Apocalipse, que fala do rei Abaddon, que é o anjo do abismo, ou Apolion, que é o destruidor, né? Ou seja, destruição ou destruidor, que é o mesmo que também destruía no profeta Isaías, né? Que ele já profetizou que viria um ramo abominável que iria arruinar a terra. Isso também está em pleno andamento, em pleno século 21 está acontecendo essa destruição nos templos. Quem está indo para esse Deus imagem está sendo destruído. Infelizmente, o povo perece por falta de entendimento. Apocalipse 13 fala assim: o dragão lhe entregou seu poder, seu trono e grande autoridade. Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta.
Veja bem, a terra inteira seguiu a besta e adorou o dragão, por ter entregue a autoridade à besta, e adorou a besta, dizendo: quem é comparável à besta? Quem pode lutar contra ela? Esse Deus, amados, ele é tão poderoso que quase ninguém ousa achar que ele é a besta. Ele é uma abominação. Ele chega ao ponto de enganar quase a terra inteira, está sendo enganada por esse Deus. Ele só não consegue enganar os pequeninos, aqueles que buscam o Pai de todo entendimento e de todo o coração. Esse, o Pai, ele dá a sua sabedoria através do seu Espírito. Então o Pai, ele vai informando ao seu povo, um povo pequeno, que busca ele de todo entendimento e cumpre seus mandamentos, né? Esse o Pai livra de tudo isso aí que está acontecendo. O Pai, ele nos avisa através de parábola. Tudo isso aí é parábola. Vocês não vão encontrar isso abertamente na Bíblia. Tudo isso aí são enigmas que nós temos que ir montando. E as coisas vai se ligando, dando liga, e nós vamos entendendo o que o Pai está querendo passar para nós, né? E o Messias, ele também fala assim: e surgirão falsos profetas e falsos Cristo e enganariam a muitos. Veja bem que o Messias, ele já profetizou, né, que um falso Cristo, juntamente com os falsos profetas, que eles pregam esse Deus, né? Na realidade, o mundo está sendo levado à perdição por causa dos falsos profetas e por causa dos falsos mestres, que são eles que profetizam esse falso Deus, que leva o povo à perdição. Como o Messias fala lá: se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco ou no abismo, que é o anjo do abismo, o Abaddon ou o Apolion. Você está observando que tudo está dando liga, amados? Em Apocalipse 13, fala também que essa besta seduziria os habitantes da terra, excitando a fazer uma imagem em honra à besta. Qual é o Deus hoje que tem uma imagem? Hoje, que é adorado nos templos católicos, adoram a imagem. E nos templos protestantes, adora o nome da imagem. Ou seja, ele é adorado tanto no nome como na própria imagem. E em Apocalipse 14, fala que se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a marca na fronte, ou seja, na testa. Ou seja, o que é fronte ou testa? Recebe a marca, o nome no entendimento. Esses estão recebendo o nome Jesus no seu entendimento, e eles não largam desse Deus. Por quê? Porque os falsos profetas falaram para ele que esse é o Deus, que eles têm que seguir. Então eles já têm no entendimento, já têm na sua fronte que aquele é o Deus deles e eles têm que seguir aquele Deus, né? Ou eles vão receber na mão. O que é a mão? A mão é os que trabalham para a besta, né? O ramo abominável, né? Então o sistema, todos eles fazem um trabalho para a besta, ou seja, eles divulgam o nome da besta, que é o Jesus, né? O ramo abominável, que esse é o Deus, né? Então tudo está acontecendo, tudo está se confirmando de Apocalipse 13, 14. Em 2 Coríntios 11, 14, o apóstolo Paulo fala assim: e não é de estranhar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo-luz, porque, conseguinte, não é surpreendente que os seus ministros, ou seja, seus pregadores, também se disfarçam de servidores da justiça, mas o fim destes corresponderá às suas obras. Ou seja, amados, o próprio Satanás se transforma em anjo-luz. Por isso, amado, ele consegue enganar multidão, porque o maior engano de Satanás é ele se transformar em anjo-luz.
Porque se o Satanás ele fosse feio, igual passa nos filmes, igual pintaram ele lá de chifre, de rabo, ele não conseguiria, amados, enganar ninguém. Por quê? Porque ele viesse para uma pessoa, a pessoa iria descobrir que ele era um feio, que ele era o Satanás, que era o rabugento. Aí ele não ia enganar ninguém. Mas como ele se transforma em anjo-luz, é aí o maior engano dele. É aí onde que as pessoas são enganadas. Por quê? Porque eles não conseguem ver o Satanás. Por quê? Porque ele se transforma em anjo-luz. Amados, em segunda epístola de João, fala assim: porque muitos sedutores que não confessam Emanuel, o Cristo em carne, espalharam pelo mundo. Este sedutor é o anticristo. Então, amados, aqui o apóstolo está revelando que muitos anticristos sairiam pelo mundo. É o que está confirmando hoje. São esses anticristos que não confessam Emanuel, né? Porque assim, quem não confessa Emanuel, que é o Cristo, esse é o anticristo. Então o apóstolo está revelando os anticristos. Quem são eles, né? Por quê? Porque sabemos, amados, os pequeninos sabem que através da Escritura, e o Messias mandou examinar as Escrituras, por isso que ele fala: examinais as Escrituras, são elas que testificam de mim. Então o pequenino, o povo pequenino, ele sabe através de Isaías 7,14 que o nome é Imanu em hebraico, que aportuguesado é Emanuel. Você pode procurar, amado, nos profetas, em qualquer livro do Antigo Testamento, o nome Jesus. Vocês não irão encontrar o nome Jesus. Por quê? Porque esse nome, nenhum profeta dá testemunho dele. Esse nome não é escrito no Antigo Testamento. Por isso que o Messias fala: examine as Escrituras. Ela é que testifica de mim. Ele está falando: vocês procuram lá nas Escrituras, no Antigo Testamento, que vocês não vão encontrar o nome Jesus. Por quê? Porque o meu nome não é Jesus. O meu nome é Emanuel. Só que ele deixou por parábolas, amado. É preciso entender isso, que ele não falava abertamente. Por que ele não fala abertamente? Porque ele não quer que todo mundo se salve. Ele quer que apenas um povo, o trigo e não o joio, é que se salva. Aqueles que cumprem seus mandamentos. Esses vão entender, amados. É isso que ele está falando, né? Então a gente sabe que o nome dele é Emanuel. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento o profeta já deu testemunho dele, o profeta já profetizou nas Escrituras que o nome dele é Emanuel. E o apóstolo Mateus, no Novo Testamento, em Mateus 1, 22, 23, ele confirma esse testemunho. É só vocês ir em Mateus 1, 22, 23 que está lá o nome, né? Está lá o nome de Emanuel, que é o Imanu, que significa o Yahweh está conosco, ou seja, Deus está conosco, através de seu filho, o Emanuel. O Emanuel significa o Yahweh está conosco. Então, amados, não é difícil de identificar um anticristo. O anticristo, segundo o apóstolo João, né, e eu confio no apóstolo João, eu prefiro confiar no apóstolo João, nos profetas, do que nesses profetas de religião, do que nesses falsos mestres que estão na internet hoje, divulgando um monte de nome, que não é o Emanuel, né? Eles divulgam um nome que não é profetizado, né? Então hoje, tanto na religião como na internet, está cheio de falsos profetas, cheio de falsos mestres, divulgando o engano, né? Então hoje, amados, vocês encontram hoje na internet, principalmente, e alguns seguidores de religião, né, são pessoas que tentam adivinhar quem é o anticristo. Eles falaram que antigamente o anticristo era Nero, né, passou Nero, não aconteceu nada. Falaram que era Napoleão, Napoleão morreu, não aconteceu nada. Depois falaram que era Hitler, né, que era o anticristo. Hitler passou, não aconteceu nada, né? Depois falaram que era o Papa, né, também
não aconteceu nada, o Papa não é anticristo coisa nenhuma, né? E depois falaram até uns anos atrás que era Obama, o presidente dos Estados Unidos. Obama já saiu do poder, também não aconteceu nada, né? Depois falaram que é o Trump, né, que é o novo anticristo, aí também não aconteceu nada. Agora tem uma turma falando na internet, né, e isso está se divulgando muito, que o novo anticristo é Emmanuel Macron. Por coincidência, esse Emmanuel Macron tem o mesmo nome do Messias, mas isso não quer dizer nada, é só uma coincidência. O Messias, o verdadeiro, chama Emanuel, né? Esse é o verdadeiro Filho de Deus, o Emmanuel. Mas não tem nada a ver com Emmanuel Macron. Esse Emmanuel Macron vai passar a época deles, amados. Pode escrever isso aí. Vai passar a época deles e esses adivinhadores aí, eles vão errar de novo. Tá muito forte hoje divulgando na internet que Emmanuel Macron é o novo anticristo. Mas o apóstolo Paulo, ele já nos informou, amados, quem é o anticristo, né? E não esses adivinhadores aí, né? O apóstolo Paulo, né? Ele já fala assim, já falou quem é o anticristo. Ele falou assim, estava no mundo desde a época dele, como ele fala em 1 João 4,4. Ele fala assim, em 1 João 18, porque muitos anticristos já vieram, né? Já vieram. Aí, ele revela em 1 João 2, 22, 23, ele fala assim, o que nega que Emanuel é o Cristo, eis o anticristo, o que nega o Pai e o Filho, amado. Então, quem nega que Emanuel é o Cristo, este é o anticristo. Por quê? Porque ele nega o Pai e nega o Filho. Ele nega tanto o Antigo Testamento, como ele nega o Emanuel do Novo Testamento, né? Então, esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho, o que nega que Emanuel é o Cristo. Então, vocês vejam que vários anticristos já saíram pelo mundo, e eles estão aí no mundo, divulgando o seu Cristo, que é a mentira, que é o Jesus, que são outros nomes Yahusha, Yeshua, que são nomes hebraicos, são nomes honrados, mas não é o Messias, nem Yeshua, nem Yahusha, como muitos judeus falam por aí. Muitos judeus messiânicos falam que é Yahusha e falam que é Yeshua, mas também não tem nada a ver. O Messias profetizado é o Emanuel. Então, todo aquele que nega que Emanuel é o Cristo, eis o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Louvado seja Yahweh pelo seu povo.